Sejam bem-vindos ao Olhar Indiscreto, um programa de análise política do jornal Diana Dia, que quinzenalmente chega às vossas casas. Como convidados temos Manuel Cardoso Leal, membro da atual Comissão Política Conselhia do PS, foi secretário de Estado da Produção Agroalimentar em 1995 e deputado municipal do PS vários anos. Jorge São José, atualmente vice-presidente da Conselhia Diana Dia do PSD e tesoureiro distrital do PSD de Aveiro, foi também presidente da Assembleia Municipal de Anadia e vereador da Cultura da Câmara Municipal de Anadia. E André Ferreira de Oliveira, doutorado em Ciências Jurídico-Criminais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e bolseiro de investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. O tema de hoje é o balanço do último ciclo autárquico e as perspectivas futuras para o Conselho de Anadia. Um agradecimento especial desde já ao Hotel Cabecinho por nos receber nesta gravação da segunda edição. André Ferreira, começarei por si. Antes de mais, o que é que tem a dizer destes últimos 4 anos de ciclo autárquico do Conselho de Anadia relativamente ao trabalho da oposição? Ora bem, a leitura pode ser feita dividida em 2 segmentos principais, logo a oposição que existiu e a oposição que deveria ter existido. No primeiro grupo eu integro quer a CDU, quer o PSD, e no segundo integro o Partido Socialista. Eu vou tentar fazer uma análise individualizando cada uma das forças partidárias, fazendo de alguma forma uma súmula daquilo que foi o trabalho que apresentaram neste ciclo autárquico e também parcialmente aquilo que apresentam para o próximo ciclo autárquico aos municípios. Começando pela CDU, é de reforçar que, embora que só tenha um representante na Assembleia Municipal, foram o partido da oposição mais ativo no município de Anadia, não obstante a esmagadora maioria das suas propostas terem sido rejeitadas pela maioria MBA. Como exemplo do trabalho da CDU neste quadriênio, podemos assinalar o pedido de avaliação técnica prévia dos impactos da central de betão e betuminoso em Velas de Caminho, a defesa do reforço das verbas para as freguesias e a requalificação dos caminhos florestais, que aliás foi aproveitada pelo Executivo neste ano de eleições. Propuseram também a criação de áreas de reabilitação urbana e a majoração das taxas para prédios devolutos nas zonas de maior pressão urbanística e apresentaram uma moção na Assembleia Municipal, a moção pela reposição das freguesias extintas, que, não obstante ter sido rejeitada, deu origem a um episódio caricato em que foi seguidamente apresentada uma nova moção, similar à da CDU, por as mesmas pessoas que a tinham rejeitado, tudo isto para que não lhes colassem o rótulo de não estarem lá das suas populações. Relativamente às propostas e aos candidatos que apresentam para o próximo quadriênio, o cabeça de lista da Câmara Municipal de Anadia é um académico de excelência, é um académico de excelência mundial, o que muito honra a política partidária local. Não obstante, também tem que ser referido que, previamente à sua escolha, não se conhece do Dr. Marco qualquer tipo de intervenção política ou partidária no município. É de referir que é o único partido que até ao momento, pelo menos neste momento em que nós gravamos, apresentou o seu projeto de governação autárquica, fê-lo numa cerimónia pública, fê-lo com total transparência e, além disso, manteve durante estes 4 anos uma constante comunicação com municípios e, além de darem a conhecer o seu projeto, permitiram e encorajaram também a contribuição popular, portanto, integraram os municípios na tomada das decisões que lhes dirão respeito. Eu vou realçar, dentro das propostas que foram apresentadas, aquela que me parece de maior relevo, que é a criação do Instituto Internacional de Investigação de Vinhos. Este projeto, que é um projeto multidisciplinar, inclui desde logo uma série de entidades locais, a Escola Profissional de Anadia, a Estação Vitivinícola da Bairrada, o agrupamento de escolas, a Universidade Sénior, o Museu do Vinho e da Vinha e as Estâncias Termais e Incubador de Empresas. E o cerne deste projeto, ou desta concreta proposta, é de tratar da certificação geográfica e química das castas regionais. Pretende também potenciar a investigação de subprodutos da produção dos vinhos e na área das águas termais e também dinamizar o empreendedorismo nestas áreas. Ainda dentro do grupo de partidos da oposição que eu considero que tiveram um trabalho positivo, incluo o PSD. O PSD, começo por referir que viveu uma situação caricata de total clivagem entre os membros da variação e a Comissão Política Conselhia.
sendo que os membros da variação, como os restantes membros de órgãos autárquicos, foram escolhidos pela Conselhia anterior. Sabemos, é público, que não era propriamente a visão idêntica dos anteriores titulares dos órgãos locais e dos atuais. O Dr. São José está aí para confirmar. E, efetivamente, não obstante esta clivagem, temos que referir que na Assembleia Municipal o PSD exerceu uma oposição responsável, não obstante sentir na pele aquilo que durante muitos anos fez com as oposições locais. O PSD sentiu a atitude de sobranceria que a professora, que era indicada a semana passada no nosso debate, ou na última edição do nosso debate, e sentiu na pele aquilo que fez aos outros, mas também é de realçar que o líder local, cabeça de lista à Câmara Municipal da Anadia, instituiu uma forma de fazer política diferente do PSD. O PSD, de facto, tem que o reconhecer, teve uma prática e apresenta um projeto que demonstra que soube reconhecer as suas falhas, que a forma como exerceu o poder e interagiu com a oposição não foi a mais correta e, além de publicamente o seu líder ter feito esse reconhecimento, no seu programa político instituiu uma série de propostas para mostrar que, efetivamente, soube aprender com os seus erros. Além disso, é também de parabenizar o PSD por ter permitido aos seus militantes decidirem quem seriam os seus cabeças de lista, quer à Câmara Municipal, quer às freguesias. É uma atitude que não é muito comum na política local, não apenas em Anadia, mas também em muitos outros municípios. Esta integração das pessoas na tomada de decisão, desde logo, de quem os representará, é de realçar, é de elogiar, e espero que no futuro se venha a tornar a prática normal da política partidária local. Esse cabeça de lista, que é simultaneamente o líder, é também um académico de excelência. Eu posso pessoalmente atestá-lo, frequentamos a mesma instituição de ensino. Esteve desde o início na criação de um curso novo, numa faculdade que prima pela dificuldade em gerir e lidar com a diferença. Posso atestar que efetivamente granjeou uma simpatia imensa entre os seus colegas e, naquilo que eu considero um indicador ainda melhor de qualidade, granjeou também a simpatia e o respeito dos seus alunos, o que posso desde já assegurar é uma tarefa imensamente mais difícil do que agradar aos próprios pares. Naquelas que são as suas propostas principais para o próximo ciclo autárquico, há uma aposta clara na transparência dos órgãos autárquicos, na participação popular da tomada de decisões e o respeito pelo efetivo papel que as oposições têm que desempenhar. Aposta também na atração das empresas para a criação de emprego e para impedir a fuga dos municípios para municípios contíguos. Aposta também na oferta educativa, nomeadamente na proficiência de inglês, que sabemos é vital na economia global em que vivemos. E também aposta na revitalização da superior na área de hotelaria e turismo, que, aliás, é uma... Peço desculpa interromper, André. Estamos aqui com alguma falha. Podes continuar. Sim. Sim. Pronto. Peço desculpa. Tentando retomar, então, faz-se o clipe na gravação. O PSD, na sua proposta, faz uma clara reforço da relevância da transparência dos órgãos autárquicos, na participação popular e no respeito pelo papel que as oposições têm que desempenhar. Pretende atrair as empresas para a criação de emprego e para impedir a fuga de municípios para municípios contíguos, apostando também na oferta educativa, nomeadamente na proficiência do inglês, e tem por objetivo a revitalização da oferta termal da Coria com a criação de formação superior em hotelaria e turismo que inexiste na área centro do país. Feita esta avaliação sobre a oposição que considero que existiu, tenho que terminar pela oposição que não existiu e deveria ter existido, e com isto refiro-me ao Partido Socialista. É necessário reforçar que o Partido Socialista, até ao momento, continua a ter um acordo governativo com o MIAP, não obstante ter publicamente apresentado uma candidatura contrária ao MIAP, e isto demanda que se faça uma análise não apenas do último ciclo autárquico, mas também dos últimos 8 anos. Há 8 anos, traindo, aliás, mais de 2.000 votos, a Conselhia do Partido Socialista decidiu colaborar com o MIAP
entregou-lhe a maioria absoluta quer no Executivo, quer na Assembleia Municipal, e de 2013 a 2017 jamais se ouviram críticas do Partido Socialista, seja da Conselhia, seja dos seus membros, ao MIAP. Em 2013, avaliando de uma forma inequivocamente positiva o acordo político que tinham celebrado com o MIAP e mostrando-se, aliás, orgulhosos do contributo que tinham dado para a governação, a Conselhia decidiu por unanimidade que o Partido Socialista devia deixar de existir politicamente, não apresentou votos e de 2017 a 2020 jamais se ouviram quaisquer críticas do PS ao MIAP, fosse da Conselhia, fosse dos seus membros. No último quadrimestre do ano passado, a Conselhia do Partido Socialista anunciou que apresentaria candidaturas próprias aos órgãos autárquicos, rejeitou, aliás, qualquer cenário de coligação. É de referir que de 2013 até ao último quadrimestre de 2020, portanto estamos a falar de quase 8 anos, jamais se ouviu qualquer crítica do Partido Socialista ao MIAP e, aliás, congratularam-se pelo papel que tinham desempenhado no apoio às decisões do MIAP. Aquilo que se verifica é que, na atual Conselho do Partido Socialista e a conduzir este processo autárquico, continua a esmagadora maioria das pessoas que, em 2013, eram a favor do MIAP, em 2017 eram a favor do fim do Partido Socialista e depois, em 2020, diziam ser contra o MIAP. E a questão que se coloca, desde logo, é que confiança é que os municípios podem ter na candidatura escolhida pela Conselhia do Partido Socialista quando a incoerência é a marca d'água. É perfeitamente justificado que os eleitores perguntem que garantias é que têm de que este ano não se vai repetir o mesmo que foi feito em 2013, considerando que são as mesmas pessoas que continuam a tomar as decisões e que de 2013 até o último quadrimestre de 2017 tudo fizeram no sentido de apoiar o MIAP e agora aparecem criticando o MIAP como se fosse tudo tão normal e correto. Além disso, e contrariamente à honestidade que reconheci ao líder do PSD, que assumiu os erros passados do seu partido, numa posição que para mim é de uma total falta de humildade política e de uma falta grave de honestidade intelectual, o Partido Socialista apresenta uma candidatura autónoma contra o MIAP, mas sequer foi capaz de assumir e pedir desculpa pelo erro da total colaboração que teve durante quase 2 ciclos autárquicos incompletos. Além disso, e contrariamente a outros partidos, em vez de serem os militantes ou os simpatizantes do Partido Socialista a escolher quem o representaria, a Conselhia preferiu entronizar o cabeça de lista, sendo que as pessoas certamente não se esquecerão que o cabeça de lista à Câmara Municipal de Anadia do Partido Socialista foi deputado na solução governativa do PS que apoiou o MIAP. Portanto, estamos também a falar de alguém que, além de ser membro das comissões políticas, era a favor do MIAP e agora aparece contra o MIAP, não reconhecendo qualquer problema, o que nos leva a perguntar por que raio é que agora é contra aqueles que apoiava anteriormente. O que acontece é que, efetivamente, os municípios precisaram do Partido Socialista, precisaram em 2013, precisaram em 2017, precisaram durante todo este tempo e o PS voltou-lhe as costas. E agora o que acontece é que pedem o voto e continuam a fazer de conta que nada se passou, qualquer problema existiu e que tudo continua de uma forma serena. Eu não tenho quaisquer dúvidas que a esmagadora maioria das pessoas que integram as listas do Partido Socialista são pessoas que honestamente vão lutar para fazer o melhor pelos seus concidadãos, que vão apresentar ideias e trabalhar para melhorar a vida dos municípios. Eu não tenho qualquer dúvida disso. Como não tenho qualquer dúvida que uma parte significativa deles envergonha-se da situação à qual o Partido Socialista chegou. Daquilo que fez em 2013, daquilo que fez em 2017 e daquilo que continuou a fazer até ao momento. Desde já, é de reconhecer que me parece ser impossível que o Partido Socialista tenha um resultado pior que em 2013, na altura teve 15% dos votos. Aliás, dificilmente o Partido Socialista não elegerá um vereador, necessitará de sensivelmente 13, 14% dos votos, portanto, parece-me quase matematicamente impossível que o Partido Socialista não tenha essa possibilidade de eleger pelo menos o vereador e, além disso, membros da Assembleia Municipal, mas penso que caberá aos municípios decidir que Partido Socialista pretendem no futuro e qual é o papel que o Partido Socialista deve desempenhar na oposição nos próximos 4 anos.
A escolha é, parece-me, não muito difícil. Ou se escolhe um PS que trai o voto dos municípios e os seus próprios valores partidários, que se anula para colaborar quem aplica uma série de políticas que foram prejudiciais aos municípios durante todos estes anos, ou então vão os próprios eleitores dar um sinal claro que pretendem um PS que necessariamente terá que se reconstruir, que terá que ter uma equipa e um projeto totalmente diferentes, que seja agregador e plural, sendo que, como em todos os partidos, seja os locais, seja os nacionais, os partidos são formados por pessoas, são sempre superiores às lideranças cíclicas que possam vir a ter, e há sempre pessoas que efetivamente lutam pelos valores do Partido Socialista, continuam a lutar pelos valores do Partido Socialista, e eu não tenho dúvida nenhuma que a esmagadora maioria das pessoas que serão integrantes das listas do partido farão o melhor de si, darão tudo aquilo que puderem dar em prol dos seus concidadãos. Jorge São José, face a estas declarações de André Ferreira de Oliveira, qual é a sua análise? Muito boa tarde a todos. É um prazer e um gosto enorme estar aqui a debater convosco, o Olhar Indiscreto, com o Dr. Manuel Cardoso Leal e com o Dr. André Ferreira de Oliveira. Em relação, enfim, ao que o André acabou de dizer, a saúde, o regresso do PSD à disputa autárquica em Anadia. É um partido de poder a nível nacional. É um grande partido, tem simpatizantes e militantes de muita competência, muita credibilidade e muita honestidade, e acrescenta sempre muito à luta autárquica em Anadia. Quanto ao PSD, faço minhas as palavras do André em relação ao seu líder. O PSD tem um bom líder na Conselhia, tem um excelente candidato, é um académico conhecido pelos seus pares, mas mais importante, como dizia o André muito bem, é reconhecido pelos alunos, os seus alunos, aqueles que terão uma voz mais credenciada nesta matéria, e também pela população que o conhece, tem seguramente a mesma opinião que os seus alunos e que os seus pares na faculdade. No entanto, o PSD, como ele referiu bem, tem algumas propostas para o próximo ciclo autárquico, das quais destacamos aqui, efetivamente, a proficiência no inglês, a maior, enfim, necessidade de trabalharmos no sentido de termos uma habitação acessível a todos, uma habitação essencialmente acessível aos jovens, maior emprego e, acima de tudo, emprego qualificado que proporcione aos jovens e à população da Anadia um nível salarial mais elevado. Há também muito a fazer para, enfim, de alguma forma, fortalecer a taxa de natalidade no concelho, e o PSD tem boas ideias para isso. Há necessidade também de captar novos residentes e fixar a população local e fazer regressar os nossos jovens que saíram, entretanto, para estudar, fazê-los regressar à Anadia, e o PSD tem, sim senhor, grandes ideias, muito boas ideias e projetos para isso, e penso que o irá conseguir fazer, assim a população lhe dê a sua confiança. No entanto, essas propostas do PSD fazem sentido porque, após 8 anos de governação MIAP, o Conselho carece dessas valências. O Conselho não evoluiu economicamente, não conseguiu captar empresas, não conseguiu produzir emprego em quantidade suficiente para a sua população, não conseguiu produzir emprego qualificado e que, acima de tudo, traga um maior nível remuneratório aos trabalhadores. O Conselho está a perder população. A população do Conselho está a ficar muito envelhecida. Há falta de habitação. Os casais jovens e também os menos jovens não conseguem encontrar casa em Anadia, nem para comprar, nem para arrendar. Ora, por tudo isto, quer dizer, importa necessariamente o PSD preocupar-se com estas matérias, importa o PSD poder, acima de tudo, implementá-las no próximo ciclo autárquico. Nós vimos que, após 8 anos, e podemos até considerar, como se dizia há dias, num programa similar, não é, ou no outro programa a este, que temos atores e agentes políticos e agentes do poder local que não estão só há 8 anos, quer dizer, estão há 20, estão há 24, e, enfim, e querem com toda a legitimidade, e muito bem, se a população assim a entender, ficar mais 4 anos, ir para 24, 28, quer dizer, 6, 7 mandatos, é muito tempo, quer dizer, muito tempo para não se ter feito isto. É claro que isto era uma prioridade para a Anadia e poderia ter sido feito. E é isso que o PSD se propõe fazer. Propõe-se fazer isso no sentido de devolver
à Anadia uma nova qualidade de vida, quer dizer, devolver o desenvolvimento que a Anadia teve em relação aos concelhos anteriores aos concelhos, desculpem, vizinhos, e que neste momento se deixou ficar para trás. É importantíssimo termos aqui uma boa cobertura de internet, internet de alta qualidade. Eu há dias falava com um município nosso, que é quadro do Banco de Portugal e que está neste momento em teletrabalho. E está a trabalhar aqui no Conselho. E diz que por vezes tem dificuldades em exercer de forma cabal a sua atividade porque a rede de internet falha. Ora bem, não sei se não é uma competência direta do Executivo Municipal. Para nós, PSD, se o PSD ganhar, seguramente iremos ter uma boa rede, uma boa cobertura de internet de alta qualidade em todo o Conselho e em todo o município. Portanto, como disse, faz sentido estas propostas do PSD porque o Conselho carece delas mesmo. E se as pessoas deste município derem essa confiança ao PSD, e estou certo que sim, embora cada um saberá por si, a obrigação do PSD era apresentar candidatos de elevada competência, de elevada idoneidade, com credibilidade, com honestidade, bem preparados para as missões a que se propõem, e isso seguramente o PSD irá fazer. O PSD terá esse conjunto de pessoas, o PSD terá esse conjunto de ideias que irá propor à população, depois, enfim, caberá à população dar ou não, enfim, a hipótese de o PSD poder implementar as suas ideias. Se assim for, estou certo que o PSD tudo fará e seguramente o Conselho da Anadia viverá um próximo ciclo de prosperidade e até de crescimento em relação aos concelhos vizinhos. Manuel Cardoso Leal, a palavra é sua. Está com o microfone desligado. Agora sim. Ok, então, boa tarde a todos. Portanto, deixem-me fazer uma primeira observação àquilo que eu vi. Tudo muito bem, exceto aquele comentário que o André de Oliveira fez ao Partido Socialista. Vi que no vosso primeiro programa, onde apareceram representantes de outras duas forças políticas, o André Oliveira foi apresentado como uma pessoa isenta. Isenção aqui não mostrou nenhuma. Eu conheço o André Oliveira como membro ou simpatizante do Partido Socialista e a maneira como ele se referiu ao Partido Socialista foi uma maneira ressentida, por razões que eu desconheço e que também não interessam aqui para o caso. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer relativamente ao balanço que se pretende deste ciclo autárquico, eu diria que houve um novo ciclo que se começou em 2013, com a entrada do MIAP em funcionamento e também com um alinhamento do PS que não era usual. Eu participei na Assembleia Municipal durante 2 mandatos, entre 2005 e 2013, e nessa altura havia um padrão clássico, que era o padrão tradicional aqui em Anadia, com o PSD como partido com maior implantação e que naturalmente tinha a posição de governo, e o PS como segundo maior partido, na oposição, a tentar defender a sua alternativa. Foi assim em que eu me vi nos 2 mandatos em que participei. Em 2013, reduzi a minha atividade política no Conselho, dediquei-me a outras tarefas, fiz o meu doutoramento, enfim, mas acompanhei sempre as atividades que tinham, a atividade política aqui no Conselho, e lembro-me que, de facto, em 2013, podemos dizer que começou um novo ciclo, que alterou o padrão tradicional que era PSD a governar a Câmara, PS na oposição, como 2 partidos, os maiores no Conselho, os maiores no país. Tudo normal. Então, a mudança foi, sobretudo, o aparecimento do MIAP, uma fratura ou uma dissidência dentro do PSD, e, portanto, ainda estamos nesse ciclo. E penso que ainda esse ciclo, desse ponto de vista,
da intervenção do MEAP, ainda vai ter mais um mandato, que é natural. E depois veremos. Daqui a 4 anos, eu penso que será muito interessante saber o que se vai passar nessa área, porque o MEAP, com todo o respeito pelas pessoas que nela participam, pessoas de valor, mas o MEAP não é propriamente uma diferença, não introduziu uma diferença programática em relação ao PSD, e, portanto, eu no MEAP conheci pessoas como a engenheira Teresa, o engenheiro Jorge Sampaio, que já eram colegas do engenheiro Jorge São José, na variação, e, portanto, houve ali uma dissidência, naturalmente por razões pessoais, não creio que fosse por razões programáticas, que, portanto, essa mudança tivesse introduzido uma verdadeira alternância. Como disse alguém no debate anterior, a Nadia nunca teve uma alternância. Não foi essa entrada do MEAP que produziu essa diferença de programa político. Não há, que eu saiba, que eu me tivesse percebido, nenhuma diferença precisamente de substância política, de um projeto novo, diferente, alguma cisão que tivesse aparecido por razões realmente políticas. E, portanto, também foi um novo ciclo do ponto de vista da intervenção do PS, porque o PS viu-se na situação, naquela altura, viu-se com um vereador que fazia desempate relativamente às outras forças, ao MEAP e ao PSD. O PS normalmente tinha 2 vereadores. Houve circunstâncias em que já teve 3 vereadores, pelo menos estou-me a recordar do caso de Engenheiro Trindade, e nesta altura, portanto, apareceu bastante reduzido na sua representação, mas numa função estrategicamente importante, que era de desempatar entre as 2 forças na altura principais. E, portanto, isto proporcionou um acordo de governo, chamemos-lhe assim, e, portanto, o PS passou a fazer parte da maioria, juntamente com o MEAP. Nesta situação foi aprovada nos órgãos próprios do partido. Tem alguma lógica, tem algum sentido, no sentido, portanto, que significou, portanto, uma intervenção diferente daquela que o PS tinha até então, que era meramente oposição, e, portanto, passou, portanto, a participar, a integrar uma solução de governo do Conselho. Correu menos mal essa participação durante 4 anos. E em 2017, recordo que houve ali também um cenário de uma possível coligação com o MEAP. E penso que foi nesse contexto que houve uma aprovação também da parte dos órgãos próprios do Conselho, dos órgãos próprios do PS na dia, a aprovação em continuar essa colaboração com o MEAP. Depois verificou-se que essa solução em concreto nas eleições significava de facto uma menorização do PS. O PS foi desvalorizado pelo MEAP nessa altura, em número de representantes, e isso introduziu imediatamente um descontentamento. E eu recordo, por exemplo, o nosso atual candidato, Dr. André Henriques, na altura recusou participar num cargo importante ou numa posição de destaque ao nível da Assembleia Municipal, apesar de ser muito instado a aceitar, recusou precisamente como sinal de discordância com aquilo que na prática se veio verificar, que foi depois, e que se confirmou depois nesses últimos 4 anos, que foi um desaparecimento do PS em termos de política autárquica, autónoma. Isto é, o PS, nestes 8 anos, deixou de ser alternativa em relação à Câmara Municipal da Nadia. E nos últimos 4 anos, inclusivamente, digamos, ficou, digamos, sem voz própria. Na altura, estranhei também e percebi que era uma experiência que não se iria repetir, não iria correr bem.
e, portanto, não fizemos nenhuma dificuldade à continuação dessa participação do PS nos órgãos da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, mas percebi que, a seu tempo, as pessoas que não gostaram dessa solução, que preferiam o PS a manter a sua posição tradicional de alternativa, a procurar ser alternância, que havia o tempo em que essa situação e esse cenário se haveria de colocar. Portanto, é por isso que, no ano passado, já em 2020, naturalmente o que aconteceu com a vizinhança da nova eleição, que uma renovação dos dirigentes concelhios do PS haveria naturalmente de realinhar novamente o PS com a sua linha tradicional de ser alternativa ao PSD. Com todo o respeito que eu tenho pelo MIAP e por pessoas destacadas do MIAP, o MIAP é o PSD. É uma cisão. Não há uma diferença substancial em termos políticos. E, portanto, a alternativa, se alguém pode ser, entre os dois partidos principais no Conselho, é o PS que a pode fazer. E, portanto, tem que retomar essa linha e está a retomá-la. E numa expectativa forte de que há de chegar o momento em que essa alternativa há de ser alternância, há de ser mudança. Esta mudança de orientação, portanto, este desvincular do PS em relação ao MIAP, tem sido assumida e foi assumida desde o ano passado, enfim, cada vez com mais clareza, nomeadamente este ano, quando está a preparar e tem pronta a sua candidatura autónoma, foi assumida inclusive por militantes do PS que participaram nessas situações de 2013 e 2017. Portanto, eles próprios aprenderam com a experiência e perceberam que a experiência não era boa e que não foi boa, nem para o PS, nem para o Conselho de Anadia, nem para a população do Conselho de Anadia. Nada disso a mim me estranha. Eu estou à vontade por o dizer, não participei nesta solução, mas não me ponho numa posição moralista, falsa moralista, de criticar pessoas que na altura acharam que a circunstância era favorável a uma solução diferente. A experiência ensina-nos muito a nós. Ensina muito às pessoas, ensina muito às empresas, ensina muito a qualquer organização. Há experiências boas que amolecem quem passa por elas, porque ficam inebriadas pelo sucesso. Há experiências más que podem fortalecer quem passa por elas. Tudo está em tirar as verdadeiras lições de uma experiência quando se conclui que essa experiência não correu bem. É isso que está a passar com o PS. O PS encontrou-se este ano perante esse projeto de reconstruir uma candidatura autónoma, encontrou-se com dificuldades. Porque muitos militantes estavam zangados, estavam descontentes, não compreenderam o que se passou, não perceberam este desaparecimento do PS da política autárquica, do Conselho. Outros militantes já estavam desinteressados e, portanto, foi preciso. Outros militantes estavam comprometidos, e estão, alguns ainda, com o próprio MIAP. E, portanto, houve aqui um trabalho bastante difícil de construir listas próprias, listas autónomas, de voltar a incutir ânimo em pessoas que estavam desanimadas. Temos listas boas, tanto quanto eu conheço, não conheço, evidentemente, todas as pessoas. Temos listas não só de militantes do PS, que agora reconhecem há aqui uma nova oportunidade, há um novo, para o PS, há um novo ciclo que se abre. Não digo tanto para o PSD, penso que esse ciclo está mais programado para os próximos, daqui a 4 anos. E até para o Conselho em geral. Para o PS, abre-se agora, reabre-se um novo ciclo,
em parte por pessoas que foram protagonistas do ciclo anterior, mas que aprenderam com a experiência. E isso, por aquilo que eu tenho conhecido, que eu tenho visto, leva-me a pensar, nós não temos, como é que eu dizer, previsões, ninguém sabe o que é que vai acontecer nas eleições, evidentemente, não temos previsões muito exaltantes, porque quase que fizemos renascer o partido. E, portanto, ainda há uma situação ainda confusa para muita gente. Temos expectativas moderadas. Agora temos boas listas. Temos um candidato à presidência da Câmara, que eu já conhecia da Assembleia Municipal quando ele andava na casa dos seus 20 anos, 20 e tal anos. Agora está no início dos anos 40, enfim, para ele. É uma pessoa que eu já na altura apreciava pela sua maturidade. É uma pessoa que tem uma boa carreira profissional, tem já uma aprendizagem política muito interessante, uma pessoa combativa, trabalhadora, empenhada, como eu tenho visto neste esforço de reerguer o PS. É uma pessoa muito madura e competente. Tenho a certeza, por aquilo que eu conheço, que é o candidato melhor que o PS apresentou nas últimas candidaturas, enfim, é o melhor candidato que temos. E mais, é um candidato a contar com ele, há de ser alguém, mais cedo ou mais tarde, eu até prevejo, pode muito bem ser, o primeiro candidato socialista que vai vencer e que vai ser presidente da Câmara Municipal de Anadia. Nessa altura, aquilo que o PS está de novo a ser, que é a alternativa, a querer ser a alternativa, nessa altura será alternância. E o Conselho de Anadia vai ganhar com isso. O Conselho de Anadia precisa do PS. Portanto, eu acho que estes últimos anos não foram aqueles em que o PS prestou, e principalmente os últimos 4 anos, o melhor serviço à Anadia, mas tem qualidade, tem gente e tem valores para virmos a ter um papel muito positivo no Conselho de Anadia. André Ferreira de Oliveira, o que tem a dizer relativamente a estas referências que Manuel Cardoso Leal disse? Eu desde já, aparentemente o Dr. Cardoso Leal não me conhecerá assim tão bem para fazer esse comentário do ressentimento, até porque posteriormente veio a dizer que uma parte significativa das pessoas ligadas ao Partido Socialista não concordam com a opção que foi tomada nestes anos. Portanto, louvo a honestidade que teve de reconhecer o erro e infelizmente não é a prática das pessoas que lideram o Partido Socialista, não obstante, é extremamente importante reconhecer que, pela primeira vez, publicamente, alguém ligado ao Partido Socialista reconhece que aquilo que foi feito não foi correto. Porque senão, foram feitas referências aqui que o Partido Socialista se sentiu desvalorizado em 2017. De 2017 até 2020 não houve uma única declaração pública do partido ou de alguém relacionado com o partido que demonstrasse qualquer tipo de insatisfação. O que é estranho, e permita-me dizer-lhe, por uma questão de coerência, é difícil compreender que alguém que não concordou com uma opção durante 3 anos nada disse e só o disse quando se aproximou o ciclo autárquico. Compreenderá que, do ponto de vista da leitura de quem vota, não é a opção mais profícua. Penso que concordaremos nesse ponto. Eu não concordo. Atenção, não é assim. Não é assim. Não sei se me estão a ouvir. Eu não falei em erros, em primeiro lugar. Não falei em erros, falei numa experiência. Todos temos experiências, todos temos a aprender. E até os maiores sucessos que nós temos muitos exemplos de sucessos pessoais e de empresas e organizações que precisamente partem de lições que se tiram de experiências que não correram bem. Eu não falo em erro. Eu altero a semântica, não é um erro, é uma opção errada ou uma experiência que não deu certo. O termo errado é seu e, portanto, eu não o prefiro.
Eu altero a semântica para a experiência que deu errado. Então, para não criar qualquer animosidade. O errado é seu. E relativamente se me permitir, ao tempo que se passou, retomar, relativamente ao tempo que se passou, em que, como disse, nada se disse, não tinha que se dizer. O ciclo autárquico e o ciclo das próprias comissões conselheiras é um ciclo próprio. Portanto, quando houve mudança da comissão conselheira, e foi na altura em que se repensou qual era o posicionamento do PS na política autárquica, e aquilo que se verificou foi que a experiência não se pode repetir. O PS tem que ter uma candidatura autónoma. Me permite interromper quando falou. Mas depois, após esta interrupção do Dr. André e daquilo que está a dizer, permita-me também ter que lhe dizer alguma coisa, porque está, no fundo, parece-me estar a repetir aquilo que disse há pouco. Há pouco, eu não quis interromper a sua intervenção, mas eu discordo quando diz que o MIAP e o PSD são a mesma coisa e não podem ser alternativa nem alternância um ao outro. E discordo porquê? Repare, em 2013, o MIAP apareceu como um projeto político e aí até admite que, de alguma forma, oriundo do seio do PSD. Em 2017, o MIAP foi a votos com o apoio e com uma coligação, de facto ou de direito, não interessa, com o PS. Em 2021, o MIAP vai a votos com o mesmo apoio, com a mesma coligação, seja lá o tipo de acordo existiu ou vai existir, com o CDS. Ou seja, estamos a falar de coisas diferentes. O MIAP não é o PSD. Há pessoas que foram oriundas do PSD, como o Dr. Cardoso já disse há bocado, e muito bem, por questões pessoais, e só cada um saberá de si, seguiram um caminho diferente. Mas não é o caminho do PSD. O PSD sempre teve propostas autónomas para a Anadia e continua a ter. O PSD também passou, eventualmente, por um período, enfim, mais conturbado, mas os sistemas são feitos por pessoas. Qualquer partido, PS, PSD, CDS, também os movimentos independentes, são feitos por pessoas. E qualquer pessoa não está isenta de erros e de corrigir algo que tenha feito menos bem. Portanto, aquilo que eu queria interromper para deixar bem claro é que não estamos a falar da mesma coisa entre MIAP e PSD. O MIAP e o PSD são projetos políticos diferentes, são projetos políticos autónomos, têm uma visão diferente para o Conselho, têm propostas diferentes para o próximo ciclo autárquico e poderão ser perfeitamente alternativa e alternância entre si. Ou seja, o PSD pode perfeitamente suceder ao MIAP na governação, que teremos uma governação diferente para o Conselho da Anadia. Não estamos a falar da mesma forma de gerir o Conselho. Estamos a falar, evidentemente, todos os partidos, o PS incluído, CDU e todos os que forem a votos, terão a melhor das intenções para o Conselho. Isso eu não duvido. Temos bons candidatos em todas as candidaturas, temos gente séria, gente competente, não há dúvida nenhuma quanto a isso. A diferença vai-se fazer naquilo que defendem para a Anadia, naquilo que pretendem que seja a Anadia daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 4 anos, seja o que for. O futuro da Anadia é que depende bastante destas eleições. Agora, vão a votos vários projetos. Há claramente dois que, enfim, de alguma forma, para a matriz sociológica ou ideológica ou política do Conselho, enfim, acredito que sejam dois projetos maioritariamente sufragados. Não sabemos, evidentemente, qual dos projetos é que o Conselho de Anadia, que os seus munícipes e os seus eleitores irão escolher, mas uma coisa seguramente é certo. Se optarem por um, será a continuidade, o que é perfeitamente legítimo. Se optarem por outro, será uma mudança, será um novo paradigma, uma nova forma de pensar o Conselho, de ver o Conselho e de desenvolver o Conselho, de captar pessoas, de captar jovens, de captar menos jovens, apoiar os seus idosos. É inadmissível que num Conselho as pessoas deixem de tomar a medicação por falta de condições financeiras para adquirirem. O PSD está muito atento a essa situação, além de todas aquelas que referi há pouco. É seguro e certo que no Conselho da Anadia, numa eventual governação PSD, ninguém deixará de adquirir a medicação de que necessita por falta de condições financeiras, entre outras. E era isto que eu lhe queria dizer, e era esta a discordância que tenho consigo. Não estamos a falar... Agora, em relação ao PS, saúde, como já disse no início, saúde com muita satisfação
a entrada do PS nesta disputa autárquica. É evidentemente um partido que tem também excelentes candidatos, tem pessoas muito sérias, muito honestas, com bastante unidade, não está em causa. Pode constituir-se ou não como alternativa, também já neste ciclo. Não podemos candidatar nem apresentar propostas ao eleitorado a pensar daqui a 4, daqui a 8, daqui a 12. As eleições são em 2021, e é em 2021 que todos nós, as várias candidaturas, devem apresentar ao eleitorado os seus projetos. E depois o eleitorado irá sufragar uma delas. Não sabemos que tipo de resultados irão sair. Agora, seguramente, entre o PSD e o MIAP, haverá uma proposta de continuidade, e quem gosta do atual estado do Conselho pode votar na continuidade, o que é perfeitamente legítimo. Quem entende que é necessária uma mudança terá no PSD essa alternativa séria, credível e capaz de renovar o Conselho para os próximos anos. Quanto à CDU, parece-me que também tem excelentes candidatos, pessoas igualmente válidas, com muita competência técnica, com muita idoneidade pessoal. Portanto, penso que neste momento há uma grande satisfação, ou deverá existir, entre as várias candidaturas a votos, a sufrágio. É que todas elas comportam excelentes elementos. No fundo, estará em causa é só uma visão diferente para o Conselho e a forma de conseguir esse desenvolvimento que cada um terá. E é isso que vai a votos. E nessa disputa, penso que o PSD poderá constituir-se como alternativa séria, credível e objetiva para o MIAP. Aí é que se decide dizer que são a mesma coisa. Peço desculpa por esta interrupção, mas é só para deixar esta clarificação. Não, e retomando a fala que iniciei, são eleitos 7 vereadores no município de Anadia e nós já tivemos uma experiência em que houve 3 vereadores eleitos por um determinado grupo partidário, 3 vereadores eleitos por outro grupo partidário e um vereador de desempate. Nada nos garante que a situação não se volte a repetir no município de Anadia, o que também é relevante e seria extremamente interessante que as próprias forças partidárias em contenda possam esclarecer os eleitores relativamente a posições de coligação ou não coligação. Existe uma posição pública tomada pelo Partido Socialista, que foi a única força partidária que teve coragem de assumir uma posição de início, e louvo a Conselho do Partido Socialista por ter tido essa posição e fê-lo já ainda antes de lançar a sua candidatura. Espero também ver, quer da parte do Partido Social Democrata, quer da parte do MIAP e da CDU, qual é o seu posicionamento relativamente a essa situação, porquanto me parece ser bastante relevante em termos de tomada de decisão dos eleitores, porquanto, e eu não estou aqui a apelar a qualquer tipo de voto útil, até porque me parece que democraticamente é menorizante, mas é um dado importante que tem que ser levado ao conhecimento dos eleitores, e os próprios eleitores têm toda a legitimidade de exigir saber qual é o posicionamento. Existe um posicionamento público, que certamente não vai ser alterado. Espera-se agora também que o PSD aqui representado e o MIAP possam assumir também aquilo que pretendem ou não pretendem fazer, caso não consigam uma maioria absoluta. Eu aí posso responder com toda a clarividência, se me permitirem. Em relação ao PSD, e como disse o seu candidato, o Dr. João Nogueira de Almeida, esta semana no órgão de comunicação social, a posição do PSD é claríssima. O PSD privilegiará sempre o diálogo com outras forças político-partidárias. Se os eleitores, como nós esperamos, nos derem a sua confiança para podermos governar, iremos exercer esse poder, iremos governar o Conselho de Anadia, mas sempre em estreito diálogo, colaboração e cooperação com as restantes forças representadas, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal. Se, eventualmente, os eleitores de Anadia optarem por um projeto de continuidade e de permanência do atual estado de situação, saberemos daí tirar as referidas ilações. Deixámos de ouvir. Foi interrompido, Jorge São José. Pode continuar. Força. Não sei onde é que me deixaram de agora ouvir. Agora já está. Estava eu a dizer que se o PSD ganhar as eleições, será constituído governo deste município, mas não o fará de forma isolada. Exercerá essa governação
juntamente com as restantes forças que também estiverem na oposição, exatamente como o PSD. Peço desculpa, estava eu a dizer, se tivermos a maioria, isso já tinha dito há um bocado e estar-me a repetir, se tivermos a maioria, iremos exercer esse poder, ouvindo sempre em estreita colaboração e articulação com as restantes forças político-partidárias representadas quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal. Se os municípios de Anadia optarem por um projeto de continuidade, achando que a forma como o Conselho está a ser gerida está bem, que deve continuar nos próximos 4 anos, saberemos também daí tirar as devidas ilações e seremos oposição. Também não seremos uma oposição isolada. Seremos uma oposição em articulação, evidentemente, com as restantes forças políticas partidárias que também estiverem na mesma situação de oposição. Porque em democracia é tão digno ganhar eleições como perder eleições. Temos que colocar dignidade no resultado eleitoral. E de forma que saberemos sempre assumir as responsabilidades, quer os municípios de Anadia nos deem a sua confiança para governar, quer entendam que o PSD poderá ser útil na oposição, mas exerceremos a oposição de forma séria, determinada e sempre em articulação com restantes forças políticas também da oposição. Porquê? Porque acreditamos, como disse há pouco, que todas as propostas a sufrágio são constituídas por gente séria, honesta e credível e que, no fundo, todos querem melhor para a sua terra. Portanto, haverá formas diferentes de pensar esse melhor. Portanto, certamente e seguramente que haverá pontos de convergência na forma de assumir essa oposição. Ou haverá também pontos e arestas de convergência na forma de governar o Conselho. Não sei se respondi ao André, mas claramente é esta a situação. Não há connosco, não há situações híbridas. Seremos governo se os anadienses nos derem essa maioria, seremos oposição se os anadienses assim quiserem. No entanto, nem seremos governo isolado, nem oposição isolada. Articularemos sempre com as restantes forças político-partidárias dos diversos órgãos. E depois dessa articulação, enfim, sairá aquilo que, em conjunto, todos entendemos que é a melhor forma de defender os interesses e procurar o progresso e o desenvolvimento de Anadia. Deixem-me também comentar o que disse o engenheiro Jorge São José. Não me surpreende a defesa que faz, evidentemente, do projeto do PSD e, portanto, não concordando com aquilo que disse, que não havia diferenças programáticas com o MIAP. Digamos, nem pretendo que concorde comigo, quer dizer, nestas avaliações, cada partido tem uma certa perspectiva, não é exatamente coincidente com os dos outros partidos, não é? Foi dito, já tem sido dito várias vezes, que em Anadia nunca houve verdadeiramente uma alternância, e eu concordo com isso. Isto é, não creio que o aparecimento do MIAP tivesse significado uma mudança de organização política responsável pelo Conselho, uma mudança de políticas. Houve uma mudança de algumas figuras que até já vinham e que já tinham grandes responsabilidades que vinham de trás. Não houve uma verdadeira alternância. Eu defendo que o PS, sim, quer ser e há de ser uma alternância. Eu penso que, relativamente à questão do PSD com o MIAP, e isto é uma avaliação pessoal, evidentemente, nem estou à espera que Jorge São José concorde comigo, mas eu penso que, neste momento, trata-se de uma reeleição, portanto, há um certo favoritismo de quem está no poder, neste momento, com toda a possibilidade de fazer estas obras de última hora que a gente vê. E, portanto, é sempre uma vantagem quem está no poder e faz uma reeleição. Agora, daqui a 4 anos, eu penso que a situação será diferente. Evidentemente, não sou bruxo, nenhum de nós pode exatamente adivinhar o que vai acontecer, mas nessa relação dentro do PSD, eu penso que vai ser decisivo o que vai acontecer daqui a 4 anos. Porque eu penso, enfim, que aí o MIAP terá que aparecer com novas caras. A situação já não será exatamente a mesma. Admito até que
por simplesmente o MIAP se integra e que volta à casa de origem. Pode muito bem acontecer. Talvez sim, talvez não. E, portanto, diria que quando eu falo em alternância, eu falo numa alteração maior de políticas, não só da organização responsável, de caras, de políticas e prioridades. E eu penso que essa alternância é aquilo que o PS pretende introduzir com uma alteração maior. As nossas perspectivas agora são prudentes para esta eleição. Na próxima estamos muito mais confiantes de que vamos fazer um bom papel nestes 4 anos e mostrar que temos essa força da alternância. A alternância significa alguma mudança que é mais... nós até como partido de esquerda, de centro-esquerda, esquerda moderada que somos, nos reclamamos, temos talvez não é talvez, temos uma preocupação maior com as pessoas, talvez. Não quer dizer que vocês não tenham, que o PSD que nós tenha. Mas, portanto, a partir daí temos alguns reparos a fazer à política que tem sido seguida no Conselho, por exemplo, que em parte nunca trabalhou o suficiente para contrariar aquilo que tem sido diagnosticado e que ainda há pouco foi dito, aqui mais uma vez, pelo Jorge São José, foi de que a Anadia está a perder, em relação aos outros concelhos, está a perder população, está a perder juventude, está a perder economia. É evidente que eu não posso dizer que a Câmara é que é culpada disso, não posso dizer isso. Isso são fenómenos complexos que, em grande parte, passam fora do controle de uma Câmara Municipal. Agora, o que uma Câmara Municipal tem que fazer é adotar políticas que contrariem, que atenuem, que contrariem esse tipo de tendências. Por exemplo, no domínio da habitação, no domínio dos parques industriais e da atração de emprego. Quando se diz, o nosso candidato tem dito, já tem sido público, na apresentação de candidatura que fez recentemente, quem é Anadia chamou a atenção, e vocês têm dito mais ou menos o mesmo, não só tem perdido população o Conselho de Anadia, perdeu 10% do eleitorado em 8 anos, como não há casas para alugar, não há casas para comprar, e, portanto, aí, no domínio da política de habitação, a Câmara de Anadia pode e deve fazer alguma coisa. E o PS está determinado a ter uma atuação muito mais dinâmica nessa área. Isto corresponde à nossa matriz de maior preocupação com o cidadão. Não quer dizer que vocês não tenham essa preocupação, mas nós assumimos isso como ponto central da nossa política, até pela nossa matriz de esquerda moderada que somos. Por exemplo, tem havido obras com algum impacto e às vezes de interesse discutível, um empenhamento muito grande em rotundas, e o que nós verificamos é que há coisas, e o nosso candidato exatamente tem chamado a atenção, há investimentos talvez até mais baratos, mas que representam muito mais para a comodidade e para o conforto e para a qualidade de vida das pessoas, em termos de caminhos, em termos de passeios, em termos de estradas, canalizações. E o que nós verificamos é que grande parte das nossas freguesias, sobretudo essas que estão situadas mais longe do centro do concelho, encontram-se abandonadas. É claro que recentemente há verbas novas para as freguesias, mas eu pergunto, o dinheiro que agora existe e que está disponibilizado, o que é que foi feito dele nestes 4 anos que passaram? As necessidades e os problemas já existiam. Isto faz muito parte da nossa matriz. Queremos chegar ao cidadão, queremos que o cidadão se sinta na Câmara da Anadia alguém que os ajuda, que o ajuda nas suas necessidades básicas, em termos da sua mobilidade, etc. Por isso temos também uma bandeira para esta campanha, que é todos somos Anadia, ninguém pode ficar para trás. Nós dizemos isto em muitos, também no plano nacional, ninguém pode ficar para trás. Temos este sentido de solidariedade que queremos traduzir em políticas concretas na nossa campanha. Não, as freguesias todas, os lugares, temos uma zona de planície, temos uma zona de acessos mais difíceis de montanha, todos somos Anadia. E temos essa preocupação com as pessoas. Isto também é alternância. É uma alternativa
que queremos que o eleitorado reconheça que vale a pena traduzir numa mudança, numa alternância. Agradeço a sua observação, porque, além de ter dito já várias vezes hoje, saúde com satisfação o regresso do PS, peço desculpa, à disputa política na dia, deixe-me lembrá-lo de uma coisa. Provavelmente poderá não, enfim, acompanhar com muita atenção o que se passa no PSD, o que é legítimo, mas neste novo ciclo político dentro do PSD, com a chegada enfim, a presidente do PSD, Dr. João Nogueira de Almeida e toda a sua equipa, já desde 2018, em que o PSD anda a pregoar precisamente isso que acabou de dizer. A grande preocupação do PSD são as pessoas. Para o PSD, as pessoas estão no centro da sua preocupação, estão no centro da sua ação política e irão estar no centro do seu trabalho municipal e autárquico, se for esse o caso. Portanto, se o PS também tem essa preocupação, apraz-me com muita satisfação dizer-lhe que, mais uma vez, aprecio o facto de vocês também terem essa preocupação, que é sinal que o PSD está no bom caminho. Agora, eu peço desculpa por estar sempre a dizer isto, mas é verdade. Isso já vem desde 2018, não surgiu agora com a candidatura do Dr. João Nogueira de Almeida, nem surgiu, com muito respeito, com a candidatura do Dr. André Henriques. Quer dizer, o centro da sua preocupação para o PSD são as pessoas e são essas pessoas. E como disse há pouco, em relação ao que tem vindo a passar-se no Conselho de Anadia, repara, é comum dizer-se, e que eu partilho perfeitamente, que o importante em eleições autárquicas são as pessoas. Portanto, não confundir as pessoas com partidos. Partidos têm a sua ocupação estratégica, geopolítica no país e também nos vários concelhos e distritos onde atuam, mas em eleições autárquicas, realmente a grande preocupação é as pessoas. E estas pessoas, nomeadamente o Dr. João Nogueira de Almeida, nunca esteve ligado a qualquer governação autárquica e nadia. Portanto, aí peço uma vez mais ao Dr. Cardoso Leal, mas discordo em absoluto. Não tento dizer que é a mesma coisa, porque não é. O Dr. Nogueira de Almeida nunca esteve comprometido com qualquer governação e nadia. Independentemente do PSD ter governado, e é um facto, durante muitos anos, um conselho. Nós estamos a falar de pessoas que governam. E as pessoas são diferentes, independentemente de passarem por vários partidos, têm sido as mesmas pessoas. Esta candidatura do PSD tem pessoas diferentes. Tem um candidato que nunca esteve comprometido e tem um candidato que no centro da sua preocupação estão as pessoas. Essa é a grande bandeira do PSD e a grande preocupação do PSD para o próximo ciclo autárquico. Realmente, em relação ao PS, como disse, terá as suas preocupações, terá a sua legitimidade de querer protagonizar uma mudança agora, mas consciente que ela poderá não ser realizável e que será, eventualmente, daqui a 4, daqui a 8 anos. Em certa medida, concordo consigo. Realmente, quem está no poder tem meios que as candidaturas que concorrem com eles não têm. Isso é um facto e é verdade. Daí eu também entender que a obrigação de ganhar as próximas eleições autárquicas é do MIAP, não há dúvida nenhuma. E é porquê? Porque são as mesmas pessoas que estão a governar o Conselho e com toda a legitimidade. Ou seja, tiveram a confiança da maioria dos eleitores há 4 anos. É legítimo e foi com toda a legitimidade e legalidade que assim é. Portanto, e acredito que a grande preocupação deles, também ao longo destes 4 anos, tenha sido governar da melhor forma que sabem e podem. Portanto, se eles governaram bem, fruto da confiança que lhe foi dada, é natural que os munícipes lhe voltem a dar essa confiança. Portanto, é daí que digo que concordo consigo, quando a grande obrigação de ganhar as próximas eleições é do MIAP. Porquê? Porque governou este Conselho. E se governou bem, naturalmente as pessoas irão dar-lhe nova confiança. Se as pessoas quiserem uma mudança, enfim, terão projetos alternativos para isso, mas realmente a grande obrigação de ganhar as eleições é do MIAP. O PSD e os restantes partidos, a obrigação que têm é de se apresentarem a votos com projetos credíveis, com ideias execuíveis para a anadia e com equipas de pessoas sérias, honestas, idóneas e competentes. E acredito que isso está a ser cumprido por todas as forças que se candidatam. Concordo. Tá bom. Sim, senhor. Avançamos então para a última parte. O Jornal da Anadia agradece uma vez mais ao Hotel Cabecinho por nos receber na gravação deste segundo programa. André Ferreira, o que é que falta no Conselho? O que é necessário urgentemente? Já foi dito por mim no primeiro episódio, e vou repeti-lo. Acho que, acima de tudo, falta bastante que a Anadia comece a saber conviver com a diferença de opiniões. O facto de ter, durante mais de 4 décadas, exercido o poder autárquico em Anadia de forma hegemónica, cria uma série de defeitos
que dificultam não apenas que as pessoas saibam respeitar opiniões diferentes, mas saibam até perceber realmente aquilo que é o papel da oposição. Como eu já disse anteriormente, não há um executivo forte se a oposição não for simultaneamente forte. Quanto mais forte forem os partidos da oposição, desde que haja oposição, ponto 1, uma oposição construtiva, ponto 2, mais forte será e de melhor qualidade será o exercício dos titulares dos órgãos autárquicos. Portanto, eu considero que, chamem-lhe alternância, chamem-lhe alternativa, em Anadia seria extremamente importante que se pudesse, acima de tudo, mudar a forma como a política é exercida, quer a política partidária, quer o exercício dos cargos autárquicos. Seria da maior relevância que, pela primeira vez, na prática, deixasse de existir maioria absoluta. Isso obrigaria quem vencesse, se fosse a Câmara Municipal, fosse a Assembleia Municipal, ter que se habituar a dialogar com as oposições, estabelecer pontos de contacto, e é vital que, efetivamente, ou sobretudo ao nível autárquico, as políticas sejam implementadas com o maior apoio sociológico possível, porque isso garantirá, obviamente, que produzem efeitos exponenciados. No que diz respeito ao próximo ciclo autárquico, eu espero que quem venha a ganhar efetivamente saiba atuar de uma forma diferente e o faça em diálogo, e um diálogo efetivo, que as oposições venham a ser respeitadas. O exercício da oposição, sobretudo na Assembleia Municipal, tem que ser levado mais a sério. E quando digo levado mais a sério, significa que tem que ser conferido um relevo acrescido àquilo que é o exercício da oposição. Deve ser permitido uma maior participação dos partidos da oposição. Eu sei que, a nível nacional, aquilo que está implementado na Assembleia Municipal é o que vigora nos outros partidos. Aliás, o regulamento atual, embora tendo vindo a sofrer algumas alterações, foi aprovado numa altura em que o Partido Social Democrata era o titular do poder. Portanto, já sei que nesta nova faceta da oposição não concorda e reconhece, há quem não goste de erro, a experiência menos bem conseguida, mas espero que efetivamente seja feita essa alteração. E depois, acima de tudo, eu espero que as pessoas tenham um maior envolvimento naquilo que são as tomadas de decisões que elas dizem respeito. E eu não estou apenas a falar da intervenção partidária, porque me parece que não é obrigatório e nem é a única forma das pessoas intervirem, mas, acima de tudo, comecem a ter um envolvimento maior com a política, no sentido da definição dos destinos da polis, e comecem a ser mais exigentes. As pessoas têm que ser mais exigentes com os seus representantes, sabendo que os representantes são sempre o espelho dos representados. Portanto, não adianta muito, numa atitude tipicamente portuguesa, criticar-se as pessoas que foram eleitas e só passado 4 anos voltar a ter uma participação na vida autárquica. Portanto, é necessário que haja responsabilidade e responsabilização dos eleitos, mas também que haja responsabilidade e responsabilização dos eleitores. Apenas terminando, e como eu disse, eu não tenho a mínima dúvida que todos os partidos, nas suas listas, esmagadoramente estão representados por pessoas que genuinamente querem fazer o melhor para a sua população, para os seus concidadãos. Não estou, de alguma forma, a dizer que uns são melhores que outros. As pessoas devem votar nos projetos, acima de tudo. Devem avaliar qual é o projeto que consideram que será melhor para o seu município e votar nele independentemente da proposta ser formulada pelo atual titular do poder, por algum dos partidos da oposição, ser da sua área ideológica ou de uma área ideológica diferente. Acima de tudo, as pessoas devem votar num projeto em que acreditem. Mas votem no projeto, não votem nas pessoas, e quando votarem, façam uma súmula daquilo que efetivamente lhes é apresentado, daquilo que foi o passado e o passado recente, e, obviamente, que possam, depois disso, também contribuir para os exercícios e para o destino da Anadia. Manuel Cardoso Leal e depois Jorge São José. Portanto, vai ser naturalmente muito interessante o que se vai passar, enfim, agora no próximo ciclo. Nós fizemos um esforço grande e com dificuldades, atendendo à situação em que estávamos, o partido estava parado
para recuperar gente descrente e constituir listas. Temos listas boas, de gente boa, que não é apenas gente do PS, também gente de outras origens, de outros partidos, que têm, naturalmente, as suas razões de insatisfação e, portanto, querem apostar numa alternativa, em algo de diferente, com novas prioridades. É isso. Nunca, quer dizer, havemos de chegar, portanto, a uma situação. Isto vai ser uma grande aprendizagem também no próximo, durante estes anos. Claro que depende também daqueles equilíbrios que houver dentro da Câmara Municipal, dentro da Assembleia Municipal, e é muito difícil prever o que se vai passar. Digamos, o MIAP é favorito, como também o engenheiro Jorge São José diz, é favorito, portanto tem a obrigação, como diz. Nem sempre os favoritos ganham, como ainda aqui há tempos vemos no futebol, mas sendo favorito, dificilmente obterá a vitória com a facilidade com que teve da outra vez. Isso, portanto, pode introduzir novos equilíbrios, pode haver a tal nova situação de desempate, eventualmente pode reproduzir-se, só que agora não poderá ser como foi da outra vez, mesmo que haja algum acordo, terá de ser diferente. Não faço ideia, não posso estar aqui a antecipar cenários. Agora o que conta é sobretudo a atitude de cada força política. E nós queremos uma atitude e temos uma atitude que é de alternativa, que é uma atitude de diferença, que é uma atitude de cooperação. Não estamos só em competição. Evidentemente, nas eleições estamos em competição uns com os outros. Depois temos que saber quais são os equilíbrios que ali ficam, se é necessário, enfim, não podemos estar agora a vincular-nos a cenários que ainda são desconhecidos. Nós temos uma atitude de defender uma alternativa, queremos ser alternância, mas também temos uma atitude de cooperação. Aliás, foram as palavras que Jorge também transmitiu há pouco e são também as nossas. Agora, não para abdicarmos completamente dos nossos princípios. Terá sempre a haver algum tipo de cedência, se esse caso de negociação se vier a dar. Se não for o caso, vamos lutar pelas nossas ideias, temos gente boa, temos gente que nos dá garantias de bom trabalho nas freguesias, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, e a nossa atitude é, nos próximos ciclos, eu penso que daqui a 4 anos vai ser muito interessante, haverá qualquer coisa de novo. Apesar de tudo, tenho que reconhecer que haverá qualquer coisa de novo, porque vai haver mudanças, inclusivamente ao nível de quem tem o poder neste momento, não é? E, portanto, vai colocar essa competição num plano de maior igualdade entre as forças. Aí pode haver algumas surpresas e queremos estar preparados e temos recursos para estar preparados para essa competição também. A minha opinião também não diverge muito das duas já aqui apresentadas. Eu penso que, acima de tudo, devemos todos, anadienses, estar satisfeitos, porque as 4 candidaturas que se conhecem, e estou a falar concretamente da Câmara Municipal, mas também já irei falar de outros órgãos, mas as 4 candidaturas, os 4 candidatos que já se apresentaram à Câmara Municipal, pessoas de grande competência técnica, de grande competência, em alguns casos até académica e científica, são pessoas de grande honestidade, seriedade, competência, com vontade de fazerem um trabalho sério e honesto em prol do Conselho. E, nesse ponto de vista, acho que o Conselho da Anadia ganhou. Já ganhou com as candidaturas que são conhecidas. São 4 bons candidatos. Naturalmente, uns mais cansados do que outros com ideias já, enfim, mais utilizadas do que outros, mas, naturalmente, todos com boa intenção. Também prevejo que será difícil que haja uma maioria, embora poderá perfeitamente acontecer, só depende de quem vota, naturalmente. E se ela não acontecer, é normal e natural e até exigível que haja entendimento entre as várias forças representadas, quer na Câmara, quer na Assembleia. E terão essa obrigação, fruto do mandato que receberam dos eleitores
e da sua propositura para estas eleições. É bom, eu acredito que sim, quer dizer, que se acabem com expressões como de grande cabazada ou de resultados feitos à partida, de votações ganhas por um determinado número. Enfim, tudo deve ser discutido, tudo deve ser ponderado e tudo deve ser articulado. E se assim for, não me espanta que hajam propostas que venham de quem está a governar e possam não ser viabilizadas por não concordarem, ou também há propostas que venham de quem está a governar e até possam ser viabilizadas com 100% dos votos, que é bom sinal. Tudo isso acontecerá. Em relação ao regulamento, e como aqui foi enfim, já mencionado o regimento da Assembleia Municipal, eu devo lembrar que eu já fui presidente da Assembleia Municipal entre 2001 e 2005, ou seja, com o regimento anterior. E devo dizer que funcionou muito bem. Havia, efetivamente, até uma maior igualdade, mesmo nos tempos. Todos os grupos municipais dispunham do mesmo tempo para expor as suas propostas e não me choca nada que venhamos a caminhar nesse sentido. Ou seja, poderá aparentemente parecer um retrocesso, que é voltar a um regimento anterior, mas penso que a democracia não perdia nada com isso. Penso até que só teria a ganhar, é como digo, posso-lhe falar da minha experiência. Fui presidente da Assembleia Municipal, como disse, com o regimento anterior, em que as coisas funcionaram muito bem, a oposição sempre teve todo o tempo para falar, nunca deixou de falar por falta de tempo, nunca deixou de expor as suas ideias e os seus projetos na Assembleia Municipal por falta de tempo, e isso é saudável. É saudável. Como estava a dizer há pouco, parece-me difícil que haja maioria, no entanto, se não houver, acho que poderá haver uma boa cooperação. Como disse, da parte do PSD, haverá total disponibilidade para um entendimento com as restantes forças político-partidárias representadas nos órgãos, quer seja poder, quer seja oposição. Como também já disse hoje aqui, a democracia é tão digna de ganhar como perder, depende da dignidade que se coloca na vitória e da dignidade que se coloca na derrota. Penso que o próximo ciclo político autárquico poderá ser de mudança em Anadia, mesmo que ganhe a força que lá está, a força política que lá está. De mudança, precisamente, em face da oposição que irá ter, não só na Câmara, que eu já falei bem da Câmara, mas também das pessoas que já se conhecem para liderar a Assembleia Municipal e das pessoas que se propõem também para liderar as juntas de freguesia. Temos bons candidatos. Temos bons candidatos da parte de quem está atualmente a governar essas juntas de freguesia e temos bons candidatos da parte de quem se propõe para governar essas juntas de freguesia. Também penso que ao nível das freguesias também haverá mudanças e melhorias qualitativas. Penso que os fregueses poderão, cada uma delas, poderão estar sossegados porque terão igualmente a votos candidaturas sérias, honestas, credíveis e constituídas por elementos de elevada competência. Só se conhece ainda os candidatos a presidente dos órgãos, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, quer nas juntas de freguesia. Enfim, em alguns casos ainda não se conhece a totalidade das equipas, mas estou certo que pela qualidade e competência das pessoas que se apresentam para liderar esses órgãos, terão essa preocupação de também refletirem essa mesma qualidade nas suas listas. Portanto, apraz-me, enfim, com alguma satisfação o próximo ciclo político, porque penso que trará melhorias para a Anadia. Evidentemente, na minha opinião, essas melhorias serão mais acentuadas, serão, enfim, melhores para todo o Conselho, evidentemente, se a confiança for depositada no PSD para governar os destinos. Mas se não for, naturalmente, quem ganhará também ganhará com todo o mérito, ganhará com toda a vontade de fazer mais e melhor por Anadia, e se quiser contar com a oposição para ajudar nessa tarefa, da parte do PSD, terá uma colaboração a 100% enquanto oposição para ajudar nessa matéria da governação. E acredito que da parte do PS haja a mesma disposição e da parte da CDU também. Portanto, penso que o próximo processo, o próximo ciclo político autárquico em Anadia tem tudo para correr bem e, enfim, todos nós trabalharmos em prol do benefício e do desenvolvimento deste nosso Conselho. Muito bem, este foi o segundo encontro do programa de análise política Olhar Indiscreto. Um agradecimento ao Hotel O Cabecinho, a Manuel Cardoso Leal, Jorge São José e André Ferreira de Oliveira, aos nossos convidados. Muito obrigada e até ao próximo programa. Obrigado.